Nós vamos ler nesse momento Mateus capítulo 3. Mateus 3 se fala: João Batista prepara o caminho. Verso 1 diz, Mateus capítulo 3, verso 1: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: vós do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e era batizado por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raças de víbora, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará palha com fogo que nunca se apaga. Amém? É o assunto que nós vamos meditar nessa noite. Se fala João Batista, que foi o que preparou o caminho para o Senhor Jesus, para a vinda de nosso Rei Senhor Jesus. A palavra, o verso 1 diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Olhamos aqui para João Batista, se fala do precursor do Senhor Jesus, nascido em 7 a.C., filho de Zacarias, que era o sacerdote, e também de Isabel, pregando no deserto da Judéia. Quando nós olhamos para Zacarias, que era o sacerdote, e aqui Isabel, que era a mãe de João, naqueles dias Isabel estava grávida de João, onde o Senhor ali revelou a Zacarias que o menino ia nascer, já avançado em idade, e cumpriu tudo a palavra. Nós podemos observar que aos 6 meses foi revelado também a Maria. Ela estava grávida pelo Espírito do Senhor. Então ali Maria foi visitar Isabel, e a criança pulou no ventre ali de Isabel, sendo quando Maria chegou, ali foi revelado a Maria, foi revelada a Isabel a presença do Espírito do Senhor na vida de Maria, que estava ali o Salvador, o Senhor Jesus. Então, se nós olhamos a diferença de idade em torno de 6 meses um do outro, João Batista veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus iniciando o seu reino, o reino dele sendo chegado à terra, onde ele pregou: arrependam-se. O verso 2, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Você falando do reino do Senhor Deus estava chegando sobre a terra, através de seu Filho, o Senhor Jesus. Então, se nós olhamos para o Senhor Jesus nasceu nos dias da lei, antes de Cristo, no ano, segundo a Bíblia a Nova Versão Internacional e a aplicação pessoal, entre 6, as que o ano era decrescente, até chegar a 0, para dar o depois de Cristo. Então, em torno de 5 a 6 a.C., se nós olhamos em torno de 6, ele iniciou o seu ministério com 27, seria em torno de 33 anos, mas na verdade, se nós olhamos para o Senhor Jesus, ele encerrou o seu ministério no ano 30, então, o Senhor Jesus, tudo indica, ano 30, ele começou bem antes, começou em torno de 26 anos e meio o seu ministério, e aos 30 anos ele morreu, 30 anos depois de Cristo, somando 6 antes, seria em torno de 36 anos que o Senhor Jesus ficou nessa terra. 6 anos na lei, depois zerou o calendário,
mais 30. Então nós olhamos e ali João Batista, que era o precursor dele, naqueles dias preparando o caminho para o Senhor Jesus. O assunto nós vamos falar nessa noite. Pregando no deserto da Judéia, era uma área que se estendia uns 32 quilômetros do Planalto de Jerusalém, de Belém até o Rio Jordão e o Mar Morto. Também o lugar em que João morava, era uma região que ali os seus pais moravam, João morava. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Lucas capítulo 1, verso 80 diz: e o menino crescia, falando de João, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente Israel. Então João viveu no deserto até que apareceu publicamente, sendo o precursor do Senhor Jesus, sendo a pessoa que veio para preparar o caminho para iniciar o reino do Senhor Jesus sobre a terra. Então nós olhamos o verso 2, ele dizendo: este é aquele que foi, ele dizia: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Era a mensagem de João naqueles dias, dizendo para o povo: arrependam-se, arrependam-se. Se fala em operar uma mudança radical na vida como um todo. Arrependimento, uma mudança radical na vida como um todo. Arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Era a mensagem de João naqueles dias. O reino dos céus, somente Mateus registra 33 vezes. O livro de Mateus registra 33 vezes se falando do reino dos céus. Marcos e Lucas também refere-se. Marcos e Lucas já fala referente ao reino de Deus. Reino dos céus e reino de Deus, mesma coisa. O reino dos céus é a soberania do Senhor Deus, tanto uma realidade presente como uma esperança futura. Aqui nós olhamos para o verso 3, quando nós olhamos para o 3, João dizendo: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Se nós olhamos, quando João disse: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, aqui ele está dizendo: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Quem que anunciou do Salvador? Se falando do reino do Senhor Deus chegando até nós, se fala do verbo se fazendo carne, e se fala, foi o profeta Isaías que falou muito, profeta messiânico, se falou muito do Senhor Jesus. Então ele diz: voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor. Essa voz que clama no deserto foi usado quem? João Batista, cumpriu em João Batista, foi a voz que iniciou lá no deserto da Judéia, preparando o caminho para quem? Para o Salvador. Façam veredas retas para ele. Aqui, faça as veredas retas para quem? Para o próprio Senhor Jesus, para que o povo compreendesse a chegada do Salvador, a chegada do Senhor Jesus. Façam veredas retas para ele, equivale: prepara o caminho para o Senhor. Então aqui, prepara o caminho para o Senhor Jesus. Lucas 3, verso 4 diz, a preparação, aqui se Lucas 3, 4 fala o mesmo assunto: faça veredas retas para ele, que prepara o caminho para o Senhor. A preparação devia ser moral e espiritual. Então João tinha que preparar o povo, tanto moralmente quanto espiritualmente, para a chegada do Messias, para que eles ouvissem e dessem atenção ao Salvador naqueles dias, que era o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Já o verso 4 diz assim: as roupas de João eram feitas de pelos de camelos, ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Aqui nós olhamos a grande simplicidade de João. Se fala da vida muito humilde que vivia, mas tudo aquilo tinha um grande significado para Israel naqueles dias. Pelos de camelos, cintos de couro, assim se vestiam Elias e os demais profetas. Os demais profetas vestiam também assim, como Elias e os demais profetas faziam isso. Um homem que vivia no deserto não tinha dificuldade para comer insetos. Os gafanhotos contavam entre os alimentos limpos. Então ali, comer gafanhoto naqueles dias era contado como alimentos limpos, e não era então uma pessoa que vivia no deserto. João não teve dificuldade para enfrentar isso, porque os gafanhotos era contado como um alimento limpo. Levíticos 11, 22 diz assim: dessas
vocês poderão comer, que dessa espécie de inseto, vocês poderão comer. O verso só, Levítico 11:22 diz: dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhoto. Quer dizer que poderia comer dessa espécie de gafanhoto, dessa espécie de inseto, poderia comer, que Levítico se fala, Levítico 11:22, então poderia comer. Os alimentos, a roupa e o modo de vida simples, ali singelos de João, era um protesto visual contra a vida regalada. Então ali era um protesto, aquela roupa simples que ele usava, aquela alimentação bem simples, era um protesto contra a vida regalada de Israel. O que é isso? Uma vida sem direção do Senhor. O povo estava totalmente sem direção do Todo-Poderoso. Então ele veio com muita simplicidade, com muita humildade. E se nós olhamos, os judeus estavam vivendo sem direção do Senhor Deus. Eles estavam totalmente sem direção. Se nós olharmos para hoje, quantas pessoas hoje sem direção? Quantas pessoas acham até que morreu, descansou, está bem? Estão totalmente sem direção. A direção nossa hoje é somente o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não entrarmos pela porta, nós cavamos para nós um sofrimento eterno sem o Senhor Jesus. Então quando nós olhamos o verso 5, diz assim: a ele vinha gente de Jerusalém, toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, a João. Diz então a palavra: a ele vinha até João, sem dúvida, um grande exagero, denotado o grande interesse despertado pela pregação de João Batista. O grande exagero, houve um despertamento no povo. Aqui, durante séculos, Israel não tivera profeta. Então quando João começou a pregar, houve um exagero. Porque o povo ficou séculos sem profeta. Surgiu João pregando no deserto, é um profeta do Senhor. Então houve um exagero, muita gente correndo até João para ouvir da palavra do Senhor. Bom seria se fosse hoje, né? Se muita gente corresse pela verdade, corresse para seguir o Senhor conforme a palavra, para não gerar sofrimento. Que muitos até correm para a igreja, muitas igrejas evangélicas, mas infelizmente muitas igrejas evangélicas hoje não conduzem o povo certo ao caminho que é Cristo Jesus. Não conduz à vida eterna. Muitos conduzem vemos aí várias maneiras de se viver nessa terra, totalmente sem direção, em cima de prosperidade, cura, riqueza, que o Senhor não prometeu nada disso. Então nós olhamos o verso 6, ele dizendo: confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Então aquela multidão que vinha, confessava os seus pecados, e eram batizados por João no Rio Jordão. Aqui nós olhamos, João foi um destaque muito grande, até nos dias, os judeus mesmo. Se nós olhamos para Malaquias fala aqui, últimas folhas de Malaquias, os últimos versos, relata que o profeta Elias viria novamente, e o Senhor Jesus relatou: Elias já veio, Elias agora veio quem? Elias como? Na virtude de João Batista. O Espírito do Senhor que estava sobre a vida de Elias, estava sobre a vida de João Batista. Então chamou a atenção para os judeus, muitos judeus até hoje, até no Muro das Lamentações, Elias vem nos buscar, e a palavra relata que João Batista veio na virtude de Elias. Então Elias já veio, amém? Então é onde os judeus até hoje estão enganados. Mas se nós olhamos para a palavra, a pregação de João com toda a simplicidade, e por ter passado séculos sem profeta, chamou muita atenção. Então o povo dava muito crédito à palavra. Então no verso 6 que nós vimos, o 7 diz assim: quando ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse: raça de víbora, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Nós olhamos aqui, se falando dos fariseus e saduceus, eram dois tipos de classes ali naqueles dias. Os fariseus eram um grupo legalista, separatista, que guardava de modo rigoroso ali a lei naqueles dias, porém muitas vezes de modo também hipócrita, muitas vezes com hipocrisia, a lei de Moisés. Então eles ali guardavam a lei, muitas vezes
com rigor, muitas vezes com hipocrisia. Já os saduceus eram mais mundanos e dados à política, e além disso não eram tipologicamente ortodoxos, negava a ressurreição e os anjos e os espíritos. Então aqui nós olhamos a parte final do verso 7, que diz assim, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? A chegada do Messias trará arrependimento e juízo. A ira que se aproxima, João Batista pregando, a ira que se aproxima, quem deu? Ele dizendo a parte final do verso, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? E com a chegada do Senhor Jesus, o reino dos céus iniciando, do Messias, trará arrependimento e juízo, como hoje, meus irmãos. Se nós olhamos, o Senhor Jesus, ele traz à raça humana o arrependimento e o juízo. Os que se arrependerem e reconhecer cada ser humano, reconhecer a sua imperfeição e declarar sua vida para o Senhor Jesus, arrependendo, gera salvação. E os que fugirem do Senhor Jesus, se desculparem, vão para o juízo, infelizmente é o sofrimento eterno, que vão para a condenação eterna. Que nós lutamos dia após dia para estar com o Senhor, o Todo-Poderoso. Se nós olhamos para o verso 8, dei fruto que mostra o arrependimento. O verso 8 diz, João dizendo ali aos fariseus, saduceus, vocês precisam dar fruto que mostra o arrependimento. Não é diferente para conosco hoje. Nós temos que apresentar fruto que mostra a nossa vida, que nós temos o viver transformado pelo Espírito do Senhor. Amém? Dei fruto que mostra o arrependimento, que nós procuramos dia após dia produzir frutos que mostram no nosso viver uma vida transformada para a glória do Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Que nós lutamos dia após dia para estar na presença do Senhor em tudo. Se nós olhamos, o verso 9 diz assim: não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Ele diz, João Batista dizendo, não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Ali muitos se justificavam naqueles dias, nós somos descendência de Abraão, nós somos descendência abençoada. E ali João deixando uma palavra dura a eles, ele dizendo, dessas pedras o Senhor Deus pode fazer ali, transformar em filhos de Abraão. Então se nós olhamos para tudo, porque as pessoas se justificavam que era uma descendência abençoada, mas não vivia na dedicação ao Senhor, não tinha o que? O arrependimento, não tinha mudança de vida, não mostrava fruto que havia arrependimento. Então foi as palavras de João naqueles dias, ele dizendo, o verso 9, não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode surgir filhos a Abraão. A salvação não ocorre por direito de nascença. Aqui, por eles serem judeus, eles queriam se prevalecer, onde a salvação não se ocorre por direito de nascença, nem sequer para os judeus. Não adianta os judeus querer prevalecer, que é pela fé, mas mediante a fé no Senhor Jesus. A salvação está somente na fé no Senhor Jesus. Se nós não crermos, não adianta. É como hoje, muitos, vamos dizer, até os judeus se prevalecem, o Senhor Deus de Israel é conosco, mas se eles não tomar posse do Filho que é a salvação, como eles rejeitam filhos, infelizmente eles não são salvos. Mas eles são um povo de Deus, sem direção, infelizmente. A direção estaria se eles entrassem pela porta, que é Cristo Jesus Senhor. A partir do momento que eles negam a porta, eles não têm nem o Filho nem o Pai. Por isso que é importante nós, apesar dos apesares, que o Senhor Deus tem um grande compromisso com Israel. Por isso que a palavra diz, ore pela paz de Israel. Todo cristão é obrigação nossa orar, porque o Senhor Deus tem um grande compromisso com Israel. Sabemos que
nos finais, nos dias após a vinda do Senhor Jesus, se inicia a grande tribulação, muitos judeus vão se converter, muitos judeus vão reconhecer o Senhor Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí sim será um dia glorioso, uma pequena parte, uma pequena remanescente dos judeus serão salvas para a eternidade. Que eles convertam antes, serão uma bênção para a glória do nome do Senhor. Gálatas 3:7 diz assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Aqui Gálatas diz: estejam certos disso. Os que são da fé, os que tomam posse do Senhor Jesus, é que são filhos de Abraão. Somos filhos da fé em Abraão, amém? Os verdadeiros filhos do Senhor Deus são os que tomam posse do Senhor Jesus pela fé. Nós tornamos uma descendência abençoada através de Abraão, que a promessa foi feita a Abraão: de ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. A bênção chegou para nós. Gálatas 3:9 diz assim: assim os que são da fé são abençoados com Abraão, homem da fé. Olha, bem claro o verso 9: assim os que são da fé, os que tomaram posse do Senhor Jesus pela fé. Por que pela fé? Porque o nosso Rei nós não vemos com nossos olhos, mas sabemos que Ele vive, sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, sabemos que Ele faz presença em nosso ser, nós sentimos a sua glória, nós sentimos a sua virtude, nós sentimos o seu poder, mas não vemos com nossos olhos. Então assim os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Homem de fé, grande exemplo, Abraão, nosso pai da fé, um homem exemplar. Ele creu no Todo-Poderoso, ele tomou posse do Senhor Deus, ao ponto que o Senhor Deus deu a terra ali de Canaã a eles. Quando Abraão pisou naquela terra, Abraão fez menção: eu aguardo agora. Hebreus relata esse assunto. Nós olhamos, se fala da terra, a qual o artífice construtor é Deus, a cidade. Eu aguardo a cidade agora. O artífice construtor é Deus. Você falando o que? De Jerusalém celestial. Abraão pela fé tomou posse de Jerusalém celestial. A riqueza que ele tinha é conhecer o Senhor, viver para o Senhor e andar com o Senhor. É a riqueza que nós temos hoje, ser do Senhor, tomar posse dele em tudo, sabermos que nós servimos um Senhor vivo e precioso. Dias virão, nós vamos estar em Jerusalém celestial com ele, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Romanos 9:6 diz assim: não pensamos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Aqui bem importante, não pensamos que a palavra falhou, nem todos que se diz judeus são de Israel, são o Israel vivo do Senhor, o salvo do Senhor. Não pensa que a palavra falhou. Nos dias de Paulo dizendo: qual é Israel de Deus? Aqueles que voltaram o coração para o Todo-Poderoso. Esse é o Israel do Senhor. Os que rejeitaram, infelizmente, deixaram de ser o Israel do Todo-Poderoso. Por isso a igreja do Senhor, o cristão hoje, nós somos o Israel do Todo-Poderoso. O que quer dizer Israel? Povo é o Deus. Hoje nós somos o povo do Todo-Poderoso, amém? Cada cristão que vive uma vida de arrependimento é um Israel do Todo-Poderoso, e nós fazemos parte da igreja viva sobre os 4 cantos da terra, amém, meus irmãos? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. É como muitos até prevalecem. Muitos crentes, filho de crente, às vezes companheiro, o esposo diz: eu sou evangélico, eu sou isso, aquilo, mas na verdade ele não vive, porque às vezes a esposa é, às vezes o esposo é, às vezes o filho é, eles se julgam evangélicos, mas eles não vivem uma vida de renúncia, eles não tomam posse. Então são pessoas que muitas vezes falam que são evangélicos da boca para fora, e como os judeus, se diz, prevalece que o Senhor Deus é com eles, mas sem tomar posse do Filho, que é a salvação, amém? Que nós tomamos posse cada dia do Senhor, e reconhecemos que o caminho é Cristo, a porta é Ele, amém? Entramos por esse caminho cada dia, por essa porta cada dia, para termos um encontro glorioso com o Senhor, dia após dia. O verso 10 diz assim: o machado já está posto à raiz da árvore,
aleluia, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Olha a palavra que João usou naqueles dias: o machado está posto à raiz das árvores, o juízo está próximo. E quis dizer o quê? O juízo está próximo, o juízo está chegando, está próximo. O machado já está à raiz das árvores, o que? O juízo está próximo. O verso 11 diz assim: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. João dizendo: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Aqui está falando do Senhor Jesus, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Aqui se fala o Senhor Jesus. João já estava fazendo menção do Messias, menção do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Nós olhamos pela palavra, o batismo de João pressupunha arrependimento. Então nós olhamos, e aqui se pressupunha arrependimento, e não queria batizar. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então aqui nós olhamos 10, 11, isso mesmo. O batismo de João pressupunha o arrependimento, e não queria batizar os fariseus e saduceus, por não darem nenhuma demonstração de arrependimento. Então, se nós olhamos os versos anteriores aqui, por que João não queria batizar? Os fariseus e saduceus, eles não mostravam nenhuma demonstração de arrependimento, que é o verso 7 e 8, que diz assim, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víbora, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostram arrependimento. Dê fruto que mostra arrependimento. Verso 7 e 8, diz aqui: levar suas sandálias. Aqui se fala em Mateus fala em levar as suas sandálias. Já Lucas, Marcos e João para desamarrar as correias da sua sandália. Então já um fala levar a sua sandália, outro fala desamarrar. Agora, se olhamos para o grego, não tem, que diz no grego assim, mas a palavra grega traduzida por levar pode significar retirar. Então, retirar a sandália, levar a sandália, que dá a mesma coisa que desamarrar as correias. Aqui se fala em seguida: ele batizará com o Espírito Santo. Foi demonstrado de modo real no Pentecoste, no dia de Pentecoste. O que quer dizer Pentecoste? 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu, 50 dias após, o Senhor manifestou a presença do Espírito Santo, que Atos 1:5 diz assim, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quem falou? O próprio Senhor Jesus, relatando sobre o batismo do Espírito Santo, e olhando pela palavra. Atos 2 verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então ali foi a manifestação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, e mediante a presença do Senhor, todos começaram ali, os apóstolos naqueles dias, o grande número, os irmãos que estavam ali principalmente os apóstolos, começaram a falar noutras línguas. Olha o que diz a palavra: conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? O que quer dizer isso? Foi 100% útil naqueles dias a manifestação do Espírito Santo, porque vamos dizer, se estivesse lá fora o egípcio, o Senhor usou um apóstolo para falar em egípcio. Se estava lá vamos falar um alemão, outra língua, eles falavam, ou italiano, falava na língua que a pessoa entendia. As pessoas estavam lá dentro, falavam: mas não são todos galileus? Não são todos ali da Galileia? Como que eles podem falar italiano? Como que eles podem falar egípcio? Como pode falar outras línguas lá, vamos dizer alemão? Chamou o japonês, chamou a atenção de todos. O que é isso, meus irmãos? O Senhor fez tudo para que todos tivessem a oportunidade gloriosa de conhecer essa palavra gloriosa. Amém? Todas as nações tiveram a oportunidade santa. As pessoas que estavam ali, várias nações, devido ao acontecimento que aconteceu com o Senhor Jesus de ser crucificado, chamou a atenção de muita gente. Tinha pessoas de vários países ali, e chamou a atenção de todos. Começaram a falar em outras línguas.
e diz bem claro, de acordo com o Espírito Santo o instruía. Uma pessoa que nunca falou, vamos dizer aqui chinês, fala em chinês claramente, o chinês que estava lá fora ia prestar atenção no máximo. Eu estava falando 100% da minha língua. O Senhor fez tudo para a glória do nome dele, para que todas as nações viessem conhecer o seu Filho, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Então nós olhamos, e Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Pregação de Pedro. Aqui ele diz bem claro, Atos 2, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Outro lado também, que as pessoas fazem polêmica, muitas pessoas falam: o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus. Com quem que Pedro aprendeu? O Senhor Jesus diz: ide por todo mundo. Ali, se nós olhamos para Mateus mesmo, relata, o Senhor Jesus diz: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Pedro quis dizer? Eu vou batizar vocês conforme o Senhor Jesus me ensinou. De trazer as traduções, vamos dizer, lá do hebraico, até chegar hoje em nossa língua, houve algumas mudanças, e isso ficou aqui, parte Atos dos Apóstolos relata aqui, em nome de Jesus Cristo, mas o batismo correto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme. Agora, do outro lado, não fazemos polêmica. Se uma pessoa for batizada em nome do Senhor Jesus, e viver para a glória do Senhor, é salvo. Se o outro batizou no nome da Trindade, é salvo. O importante é vivermos para a glória. Amém, meus irmãos? Os irmãos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Nós olhamos Atos 11, verso 16, diz então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. A partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus, nós tornamos um templo vivo do Espírito Santo. Amém? Muitas pessoas acham: mas batizar com o Espírito Santo tem que falar em língua? Não. Todo cristão, foi falar na escola dominical esse assunto, todo cristão que confessa Jesus como Senhor, passa a ser chamado um templo do Espírito Santo. Nós somos um templo do Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo faz presença em nós. Se faz presença, nós somos batizados com o Espírito Santo. Agora, falar em língua é manifestação de poder. Embora aqui o fogo possa referir-se a juízo, e quando nós olhamos aqui, João, parte final diz: batismo com o Espírito Santo e fogo. O fogo aqui, embora aqui fogo possa referir-se ao juízo vindouro, o fogo que está relatando aqui se já fala do juízo que está para vir. Agora, houve também, nós vamos citar Lucas 3 e verso 17, assim: ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira, e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará palha com fogo que nunca se apaga. Aqui se fala queimará palha com fogo que nunca se apaga. O derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo do Senhor Deus foi prometido pelo profeta Joel. Joel profetizou esse dia que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas que confessaram o Senhor Jesus. Joel 2, 28 e 29. Cumprindo-se em Atos dos Apóstolos o fogo do Pentecoste, em Atos 2 e 3, Atos 2 e 3, e viram o que parecia, Atos 2 verso 3, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Nos dias de Pentecoste foram vistos línguas de fogo. Mas quando o Senhor Jesus fala batizar com o Espírito Santo e fogo, o fogo aqui está falando da ira do Senhor Deus, que vai queimar palha com fogo que nunca se apaga. Que palha que é essa? Se fala das pessoas que rejeitam o Senhor Jesus, que é considerado como palha, um fogo que a pessoa vai ser queimada como palha, que é um fogo que nunca se apaga. Então nós olhamos claro pela palavra, podemos observar: glorificado e poderoso o nome do Senhor. O verso 4, Atos 2 verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha, cheios do Espírito Santo, se tornaram ali batizados com o Espírito Santo. Se fala da presença do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Como que eles falavam? Conforme o Espírito Santo os capacitava. Não é como hoje, muitos falam em língua de brincadeira, ninguém entende nada. Se não é intérprete, que não fale.
Ficar falando em língua por aqui, qual o resultado, qual a bênção que vai trazer a pessoa ficar falando em língua, atrapalhando o andamento do culto, sendo que ninguém entende nada? É o que a palavra diz, falou que haja intérprete, senão não resolve nada. Então naqueles dias, a língua foi uma benção, que todos, diz bem claro, conforme o Espírito Santo os capacitava, de acordo com o Espírito Santo usava ali, um apóstolo, ele falava claramente nas línguas das pessoas que estavam ali fora, de outras nacionalidades, e era então 100% útil. Foi uma benção para a glória do Senhor naqueles dias. É uma benção que o Senhor usa e fala em língua. Se haver necessidade de outras pessoas, vão falar assim, o Senhor pode permitir que a pessoa fale na língua da pessoa que você nunca falou? Pode, mas quem faz só o Senhor. Olhamos então pela palavra, e o fogo da provação, aqui se fala do batismo com o Espírito Santo e fogo. Se nós olhamos 1 Coríntios 3:13 diz, sua obra será mostrada, porque o dia trará à luz, a obra de cada um de nós será mostrada, porque o dia trará à luz, todos nós vamos chegar à luz de Cristo, a presença do Senhor, pois será revelada pelo fogo, vai ser revelada pelo fogo, fogo que se fala da ira do Senhor, pois provará a qualidade da obra de cada um, a obra de cada um de nós, vai ser provada pelo fogo, mediante a presença do Todo-Poderoso. Ali, quando nós depararmos com o Senhor, aqueles que rejeitaram o Todo-Poderoso vão estar debaixo da ira, infelizmente vão ficar debaixo da ira do Todo-Poderoso. Então, se nós olhamos pela palavra, a obra de cada um, o verso 12 diz assim, para encerrar, ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Observamos aqui, quando se diz batizar com o Espírito Santo e fogo, qual o verso 12 que diz? Ele traz o pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o trigo no celeiro. O trigo, se fala do cristão, aqueles que dedicam ao arrependimento, procuram mudar de vida, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui se fala queimando a palha com fogo que nunca se apaga, se fala de pessoas que não querem o Senhor, pessoas que rejeitam, pessoas que não querem mudar de vida. Então se fala de uma vida, infelizmente, de sofrimento eterno. A palha representa os que não mostram arrependimento, e o trigo, os justos. A palha são pessoas que não mostram arrependimento, não querem se mudar de vida, não querem arrepender. E o trigo justo, muitos judeus pensavam que na vinda do Messias, somente os pagãos seriam julgados e castigados. Para muitos judeus, eles achavam, somente os pagãos, pessoas que não têm ali nenhum conhecimento, eles que vão ser julgados e castigados. Mas João declarou que o juízo viria a todos quanto não se arrependesse, mesmo os judeus. João declarou a eles, o juízo vai vir a todos, se vocês não se arrependerem, inclusive vocês judeus, o juízo vai vir a todos. É como hoje, se o Senhor Jesus vir, o juízo vai vir sobre toda a raça humana que não arrependeu, não reconheceu o Senhor Jesus, infelizmente, não vai ser salva, vai considerar ser como a palha, com fogo para queimar, um fogo que nunca se apaga, infelizmente. Por isso, enquanto temos vida, que nós conscientizamos as pessoas, para parar e refletir, e reconhecer só Jesus é o Senhor, só Ele é o Todo-Poderoso, que nós lutamos para conscientizar as demais pessoas, desse caminho precioso, que é o Senhor Jesus, enquanto é dia, que é a hora que menos esperamos, encerra tudo, que o Espírito Santo fala melhor em cada coração, amém? Os vamos para a glória a Deus, glórias ao Senhor Deus, amém.